Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês sabiam que muitas pessoas atrapalham os planos de Deus para a sua vida por não saber esperar? Ou até por não querer fazer a vontade de Deus? Deus tem um plano para cada um de nós, mas infelizmente nem todos deixam os planos de Deus se cumprirem em sua vida ou não querem que eles se cumpram. Vou dar meu próprio exemplo. Eu, logo que aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, recebi um chamado de Deus para pregar a sua palavra. Mas durante 15 anos eu disse não para Deus e só assumi há 6 anos atrás. Deus me chamou e eu disse que não era para mim, que não queria. Agora pergunto, era ou não vontade de Deus que eu me tornasse um pregador? Sim, era, mas eu não queria fazer a vontade de Deus. Eu queria fazer a minha vontade. Com certeza Deus tinha um plano para a minha vida desde aquela época, há 21 anos atrás, mas eu simplesmente só assumi quando eu quis. Os planos de Deus foram atrasados na minha vida. Agora, os planos de Deus, eles não se atrasam, mas nós atrasamos os planos dele para nós. E Deus, quando acontece isso, ele substitui. Apesar de eu estar pregando hoje o Evangelho, os planos iniciais que ele tinha, com certeza, outro fez em meu lugar. Mas quero mostrar isso para vocês através da palavra, que é o nosso manual de vida. Arão, irmão de Moisés, era um homem em que Deus tinha planos para a vida dele. Moisés subiu ao monte para receber instruções da parte de Deus e lá ficou 40 dias. Se pegarmos as Escrituras e começarmos a ler, vemos que Deus dá várias instruções para Moisés sobre a construção de um tabernáculo e não toca no nome de ninguém. Ele vai falando de tamanho, como ele quer que seja as cortinas, a entrada, a saída, tudo em detalhes. Percebemos com isso que Deus tem todo um cuidado para que os planos dele se cumpram corretamente e perfeitamente. Mas até então não havia tocado no nome de ninguém. Quando chega no capítulo 28, Deus fala para Moisés sobre quem? Sobre Arão, seu irmão. Êxodo capítulo 28, versículos 1 e 2. Separe Arão, o seu irmão, dentre os israelitas e também os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para Arão, o seu irmão, faça vestes sagradas que lhe confiram dignidade e honra. Depois de muitas instruções, Deus manda Moisés separar Arão e seus filhos para serem sacerdotes, ou seja, para cumprir o seu chamado. Se depois você quiser, você pode continuar lendo o capítulo 28, em que Deus dá detalhes de como seriam as vestes sacerdotais. Não vou me atentar a esses detalhes porque quero que vocês entendam onde os planos de Deus foram atrasados. Deus estava lá no alto do monte falando com Moisés, traçando planos para o povo e para a vida de Arão. E ele, aqui embaixo, foi fazer o que não devia. Prestem bastante atenção no que vou falar agora para vocês. Sempre que Deus estiver traçando planos para a nossa vida, o diabo de alguma forma percebe ou ele toma parte e começa a colocar os enviados dele, ou seja quem for, ele vai usar para poder atrapalhar os planos de Deus. Vamos ver o que acontece depois que Moisés está há 40 dias e noites no monte. Êxodo capítulo 32, versículo 1. Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: Venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Perceberam? Deus estava traçando planos para a vida de Arão e o diabo aqui embaixo traçando planos para Arão se perder. Cuidado com pessoas ao seu redor, com pessoas que estão te oferecendo coisas que estão fora da palavra de Deus. Arão sabia que adorar deuses era errado, pois ele sabia que só havia um único Deus. O povo também sabia disso, porque foram libertos do Egito com a mão forte de Deus. Mas no meio do povo sempre há aqueles que não concordam
e acham que Deus não é o Todo-Poderoso, que alguém fez por elas, mas não foi Deus que fez. Nas igrejas tem muitas pessoas assim, que até testemunham de milagres, mas dizem que tudo isso é falso, que é coisa da mente das pessoas, que é armação, que é tudo combinado. Será que é combinado mesmo? Então Deus está brincando dentro das igrejas de curar as pessoas, ou todos os pastores são charlatães? Claro que há falsos profetas e falsos pastores, mas nem todos são falsos. Mas o diabo não quer que as pessoas acreditem em Deus e no seu amor. Pelo contrário, ele faz de tudo para que as pessoas deixem de acreditar e confiar em Deus. Era exatamente o que ele estava fazendo com Arão, desacreditando e desanimando ele da sua fé. Uma multidão de pessoas cerca Arão para que ele faça um ídolo, ou um Deus para que pudesse conduzir o povo. Prestem atenção agora. Eles estavam sendo conduzidos por quem? Por Deus. E o que eles pediram? Para serem conduzidos por outros deuses. Cuidado com o que você anda pedindo para Deus. Arão simplesmente cedeu ao povo e pediu que trouxesse utensílios de ouro para que ele derretesse e fizesse um ídolo. Ele, com as suas próprias mãos, moldou na forma de um bezerro e começaram a adorar um bezerro que nada podia fazer por eles. Como tem pessoas que são tolas, que veem as maravilhas de Deus na sua vida e depois passam a crer mais no diabo. Mas vocês sabem por que isso aconteceu? Porque eles não souberam esperar. Moisés estava lá há 40 dias no monte, mas eles se apressaram. Deus tem planos grandes para cada um de nós, mas nem todos estão atentos para ouvir, ou não querem cumprir, ou se apressam. O problema de todas as pessoas está na pressa. Somos assim, não sabemos esperar. Arão não soube esperar. Deus estava falando com Moisés, traçando planos para ele, mas mal o povo cercou ele, ele simplesmente cedeu, e ele, o próprio Arão, fez um bezerro de ouro e ainda fala: estão aí os deuses que tiraram vocês do Egito. Misericórdia! Como pode um homem que estava ali, lado a lado com Moisés, foi o porta-voz de Moisés e viu todas as pragas que Deus lançou sobre o Egito, fazer um bezerro de ouro e ainda dizer: estão aí os seus deuses que te tiraram do Egito? Estou resumindo para vocês, mas depois vocês podem ler Êxodo 32, porque logo em seguida Deus manda Moisés descer apressadamente. Então, o que podemos entender? Ao mesmo tempo que Deus está traçando planos para a nossa vida lá do alto, Ele está de olho no que estamos fazendo aqui embaixo. Sabe por quê? Para saber se Ele pode ou não nos colocar naquilo que Ele determinou para nós. Moisés desceu com as tábuas dos mandamentos, mas quando viu aquela adoração ao ídolo, ele se irou e simplesmente jogou as tábuas no chão e as quebrou. Prestem atenção no que eu vou falar agora para vocês. Quando nós nos apressamos e não sabemos esperar, acabamos quebrando aquilo que Deus tem de melhor para nós. Moisés estava trazendo os planos de Deus para o povo, mas eles, juntamente com Arão, se apressaram e Moisés quebrou aquilo que era para eles. Depois teve que voltar e interceder pelo povo, mas tudo isso teve consequências. Coloca uma coisa no seu coração: Deus sempre quer o melhor para nós. Às vezes somos apressados e não sabemos esperar aquilo que Ele tem de melhor para nós, e às vezes até atrasamos os planos dele com isso. Não seja apressado e nem quebre o que de melhor Deus tem para te dar. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte, que palavra importante para podermos guardar e colocar ela no nosso coração. Não devemos nos apressar. Devemos saber que quando o Senhor está traçando um plano para nós, temos que ser calmos e pacientes para saber esperar aquilo que de melhor o Senhor tem para nós. O povo de Israel simplesmente se apressou e pressionou Arão, que era irmão de Moisés, e eles acabaram pecando contra ti. Pai, que não sejamos assim, pessoas apressadas que pecam contra o Senhor porque não sabemos esperar. Nós não queremos ser assim. Ajuda-nos, Senhor, a ser pessoas pacientes e nos mostre os seus planos. Mostre para que possamos ter aquilo que o Senhor determinou para nós na nossa vida e que possamos ver que o Senhor realmente quer algo grande para as nossas vidas.
Abra os nossos olhos espirituais para que possamos entender os seus planos. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.